Estamos começando pela Jovem Pan mais um programa Perguntar Não Ofende. E o nosso convidado é Roberto Liviano. Ele é promotor de justiça, promotor público, foi presidente do Movimento do Ministério Público Democrático e hoje preside o Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto, muito obrigado pelo comparecimento aqui aos nossos estúdios para conversar sobre corrupção e outras coisas envolvendo a atividade do Ministério Público e sobre todos os assuntos que afligem o país. Surgiu, na verdade, na década de 60, na Europa, o movimento associativista democrático. Logo após uma série de regimes ditatoriais da Europa, foram surgindo nos países europeus, e o primeiro foi a Itália em 64, magistratura democrática, sindicato da magistratura na França em 68. Logo depois que esses países se libertavam dessas ditaduras, desses regimes de exceção, foram surgindo esses núcleos democráticos que reuniam juízes, promotores, com estas bandeiras de melhorar o acesso à justiça, de aproximar a justiça da sociedade. Sob influência desse movimento é que nasceu o MPD. Nós não queríamos acusar os outros de serem ditadores, mas o MPD nasceu com este compromisso de realmente radicalizar em direção à democracia. E conseguiu atingir os principais objetivos, Roberto? Olha, os 25 anos que foram celebrados no ano passado... Continua existindo. Claro, no 5º Congresso Nacional, eles foram 25 anos muito produtivos, Augusto. Nós fizemos 5 grandes congressos nacionais, nós lutamos pela aprovação, por exemplo, da Lei 9.840, que é a lei que define os crimes de corrupção eleitoral, certo, que foi um primeiro projeto de iniciativa popular dentro do movimento de combate à corrupção eleitoral. Nós lutamos dentro do Fórum em favor da Lei de Acesso à Informação Pública, lutamos em defesa da mulher nas questões de violência doméstica, muitas bandeiras na área dos direitos humanos. Portanto, o MPD, ao longo desses 25 anos, teve uma atitude muito marcante de trabalho junto aos movimentos sociais para que a justiça fosse mais acessível, mais democrática, que houvesse mais respeito aos direitos e que o Ministério Público fosse uma instituição mais próxima da sociedade. E aquele grupo de promotores que era grande, eu me recordo perfeitamente, que cercava o governador e ocupava cargos políticos, isso não existe mais. Veja, as coisas vão se modificando, né? Ainda existem alguns membros do Ministério Público que estão afastados e estão atuando no governo, mas é um grupo pequeno, né? Hoje você tem alguns poucos, inclusive o Supremo decidiu recentemente, no caso daquele colega da Bahia que ocupou o Ministério da Justiça, isso, que quem é anterior à Constituição de 88 não pode exercer cargos no Poder Executivo. Portanto, todos que eram posteriores a 88 tiveram que voltar, né? Então nós temos hoje alguns poucos membros afastados exercendo algumas funções. Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, o secretário da Justiça, Márcio Rosa, o secretário de Segurança Pública, Mágino Barbosa, né? São do Ministério Público. São do Ministério Público. E você é a favor disso? Você acha que é a figura do anfíbio, né? Como se chamavam os militares que ocupavam cargos públicos, depois voltavam ao Exército, tá? Isso logo depois da Revolução de 30. Isso é bom para o Ministério Público? Veja, Augusto, isso tem, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado bom porque o Ministério Público, o exercício da função, ele traz uma série de vivências importantes para o exercício dessas funções. E estar dentro do governo, exercendo essas funções, é importante para a própria instituição. Por outro lado, isso acaba gerando críticas, porque sempre vamos ser alvo de comentários no sentido de que há um atrelamento ao Estado. Como é que você fiscaliza o Estado com gente exercendo essas funções no Executivo? Certo. Você sempre vai estar sujeito a esse tipo de comentário. Então, não é uma situação tranquila, óbvia, natural. Eu, particularmente,
até porque ingressei no Ministério Público depois de 88, mas mesmo nesse período em que havia uma interpretação que permitia, eu nunca me afastei das funções, sempre estive exercendo as porque funções. você tem vocação política, você tem talento político e você ocupa cargos, né, como este, né, dirigindo o Instituto Não Aceito Corrupção, que são cargos políticos, digamos embora que eu tenho não político-eleitorais. um senso ativista. Isso. Não, né? você não tem projeto político, que eu acharia muito bom que pessoas como você fossem candidatas aí a cargos públicos. Você não pretende isso? Augusto, veja só, eu nunca tive isto como um projeto de vida, mas nos últimos tempos, muitas pessoas vêm me indagando, estimulando neste sentido, né? No entanto, existe uma questão jurídica que está se colocando, que é justamente essa. Eu ingressei no Ministério Público depois da Constituição de 88. É uma barreira jurídica, né? Se houver uma interpretação no sentido de que esta candidatura seria possível, eu não vou dizer a você que eu desconsidere essa hipótese. Acho ótimo você dizer isso. Eu não desconsidero, né? E aí teria a questão partidária, que é muito complicada. Complicado. Eu defendo a hipótese das candidaturas avulsas. Exatamente. Você escrevi. Hoje, né, que quarta-feira estamos conversando, você escreveu na Folha um artigo Sim. em que você defende a candidatura Sim. independente. Eu também. Sim. Candidatura avulsa, eu acho perfeito. Sim. Como é que você faria para adaptar a legislação que existe? Para que ele tenha verba, para que ele tenha horário, como é que faz? Essas adaptações, Augusto, elas não são fáceis. Né? Mas são possíveis. Admito que não são fáceis, mas elas são possíveis. E eu penso que este movimento, no sentido de nós termos alguns representantes avulsos, não adianta a gente imaginar que nós vamos ter 513 deputados eleitos sem partido. Exato. Que nós vamos ter o presidente da República, Exato. 27 governadores. É óbvio que isso não é plausível. É óbvio que o presidente da República será eleito vinculado a um partido político. Eu penso que o que é possível e o que é razoável, e direito é razoabilidade e bom senso, sempre digo isso, é que nós tenhamos um grupo de representantes da sociedade na Câmara dos Deputados e no Senado que não tenham partidos. E veja, eu defendo essa ideia de uma certa forma lamentando defender esta ideia. Porque eu, em alguns momentos da minha vida, acreditei na democracia pelos partidos, porque se os partidos eles são corretos, se eles são íntegros, se o sistema partidário funciona da maneira como foi concebido, a coisa é correta, é regular. Só que apodreceu. Se nós tivéssemos no Brasil uns 8 ou 10 partidos com princípios ideológicos verdadeiros, com militância verdadeira. Todos são de centro-esquerda. Pois é, sem coronelismo, sem caciquismo, respeitando a lei da ficha limpa, não dando legenda ficha suja, tá certo? Sem mandonismo, nós poderíamos realmente acreditar nessa ideia, porque do ponto de vista lógico, é interessante que as candidaturas sejam lastreadas numa ideologia de partido. Agora, a coisa apodreceu a tal ponto que nós temos que zelar pelo direito do cidadão de poder renovar e estar representado por alguém independente. Até porque é a única maneira de você contornar a blindagem feita pela direção do partido. Exatamente. E esses que estão no poder não mudarão a regra do jogo. E tem mais uma coisa. O candidato avulso, a decadência dos partidos e a ascensão de movimentos é um fenômeno mundial. Exatamente. Mundial. Exatamente. Os partidos eles estão emagrecendo no mundo inteiro. Exatamente. Segundo, o candidato do Brasil acontece um fenômeno que sempre me espanta. Se no mundo inteiro você tem partidos procurando eleitores, multidões de eleitores, no Brasil você tem multidões de eleitores procurando partidos que não encontram.
Pois é. Se a gente sair às ruas agora, Augusto, e fizer uma pesquisa para as pessoas, qual é a ideologia de algum partido? Nenhuma. Você não vai encontrar ninguém que saiba nada sobre partido nenhum. Quer outro argumento em seu favor? Nada. Tanto que a gente vive ouvindo pessoas dizendo o seguinte: se não me derem a legenda, eu serei candidato por outro. Pois é. É tudo. As pessoas trocam, os deputados trocam de partido como você troca de roupa. Os partidos mudam. Portanto, já existe o candidato avulso. Os partidos Na prática, mudam já existe de nome. É. A coisa muda e põe uma cor diferente e cria um slogan diferente, uma musiquinha estilosa. É isso aí. Então não existe lastro, Perfeito. ideia nenhum. E você acha que isso Você perguntou aprovado das adaptações. Precisa ter adaptações, lógico. Mas não são difíceis. Lógico que não são difíceis. Você precisa encontrar o que é a espinha dorsal da questão. É a democracia, é permitir ao povo que renove. E isso é a decisão do Supremo ou do Legislativo? O Supremo pautou, na data de hoje, esta discussão. Um advogado, Rodrigo Mesomo, se inscreveu, se candidatou a prefeito no Rio de Janeiro, sem partido, não foi permitida a candidatura, e hoje o Supremo está examinando este assunto das candidaturas avulsas. Pode ser decidido. O relator é o ministro Barroso, né? E, detalhe importante, a Procuradoria-Geral da República já apresentou parecer ontem favorável. Outro dado importante, a maior parte do mundo hoje admite essas candidaturas. Grandes líderes do mundo, como Macron... Surgiu disso. Sem partido. Foi o candidato avulso. Exatamente. Então, nós não estamos falando de querer fazer no Brasil algo inédito, né? Nós não estamos querendo fazer no Brasil como queriam os deputados na reforma política, e criar aqui o distritão de Vanuatu, Afeganistão, Emirados Árabes e Kuwait. Não estamos querendo aqui proibir o Ministério Público de investigar crimes como na Uganda, Quênia e Indonésia. Copiando os bons exemplos. Exatamente. Agora, Liviano, deixa eu chegar a um assunto também que não pode ficar fora da nossa conversa. O juiz Sérgio Moro informou que o trabalho dele, o trabalho da primeira instância na Justiça Federal de Curitiba, está terminando. Sim. Eu pergunto duas coisas. Primeiro, se também está terminando, por consequência, o trabalho da Força-Tarefa de procuradores lá em Curitiba. E qual é a avaliação que você faz da Lava Jato em Curitiba? Porque eu costumo dividir em Lava Jato de Curitiba e Lava Jato de Brasília, envolvendo o nosso ex-procurador-geral, Rodrigo Janot. Queria a tua avaliação. Muito bom. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de pontuar o seguinte: a luta contra a corrupção é uma luta que precisa ser contínua. Não vai acabar com a Lava Jato. Vai acabar. O ministro Aires Brito, em palestra proferida num seminário do Instituto Não Aceita Corrupção, ele cunhou uma frase que me parece muito ilustrativa, comparando a luta contra a corrupção a um combate de boxe, dizendo que ela não vai ser vencida por nocaute, mas por pontos. Né? Então, de fato, esta é a figura. Nós não tenhamos a ilusão que rapidamente teremos sucesso. A luta contra a corrupção é uma luta que precisa ser contínua. Não será obra do acaso que nós vamos ter vitórias estrondosas. Não é por obra do acaso que nós vamos ter uma redução da corrupção. Isso não acontece por improviso. Tem que ter planejamento, tem que ter políticas públicas. Para as etapas seguintes. Etapas seguintes. E nós não vamos ter jamais a extinção da corrupção. As pessoas precisam ter esta clareza. A corrupção nunca vai acabar. Ela é reduzida Ela se vai reduzindo, vai se controlando a níveis administráveis, tá certo? Ela não pode estar espalhada do jeito que está, como a gente tem a sensação que está tudo dominado, institucionalizado, tá certo? Mas veja, nós temos violência, desde que o ser humano existe, nós temos desigualdade, nós temos corrupção, sempre teremos. O que você está dizendo é que o homem tem defeito de fabricação. Tem isso vai existir sempre. Nós temos que saber conviver com isso. Agora, o fato do juiz Sérgio Moro dizer que o trabalho dele
está se terminando, ele vai julgar os últimos processos. Eu acho que isso tem uma sinalização importante, porque muitas pessoas tecem crítica, dizendo, não, porque isso nunca termina. Esse é um trabalho importantíssimo, está fazendo história no país, porque gente detentora de parcelas importantes do poder estão sendo atingidas. Isto não significa que o trabalho de combate à corrupção deixará de ser feito. O trabalho do Ministério Público ele não está atrelado ao trabalho do juiz. Não, ele continua. Porque ele agora julga, aí você tem os recursos e o Ministério Público continua acompanhando. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, ao avaliar o trabalho da Lava Jato em Curitiba, o trabalho de Sérgio Moro, da Força Tarefa, uma avaliação extraordinariamente positiva. Mostraram que a lei pode valer para todos. Exatamente. Sim. E a avaliação não é só minha. O mundo está avaliando e reconhecendo como um case mundial de padrão de combate à corrupção. Perfeito. Está sendo utilizado como referência no mundo de combate à corrupção. E mais do que isso, dentro do Brasil, o índice de confirmação das decisões de Sérgio Moro ultrapassa 90%. E aí se incluem, extraordinário. Aí se incluem decisões de ministros nomeados por Lula e Dilma, cujos governos têm decisões que são objeto de condenações de Sérgio Moro. Isso evidencia que não há um complô contra um grupo político. Não. Mas as decisões são jurídicas. Sérgio Moro pergunta muito? Pergunta. Ótimo que ele pergunte, porque no Brasil nós temos o princípio da livre convicção, e se pergunta muito, e perguntar não ofende, está se buscando a verdade. Quanto mais pergunta, mais você busca a verdade. E vejam, as pessoas que estão sendo acusadas nesses processos são defendidas pelos melhores e maiores advogados do Brasil. E no Brasil nós não temos duplo grau de jurisdição, nós temos quádruplo. Nós temos primeiro grau, tribunais, STJ e Supremo. Portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo à ampla defesa. Roberto, como é que você avalia a Lava Jato de Brasília ou a atuação do Janot? Veja, houve muitas críticas em relação ao trabalho de Janot, especialmente em relação a este acordo que envolveu os irmãos Batista. Exato. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer de fora, porque eu não conheço aquele processo, e eu acho que é muito complicado você falar com detalhes e criticar quando você não conhece estas minúcias, mas o que eu posso dizer, Augusto, é o seguinte: faltou uma comunicação mais adequada em relação a este tema, e esta maneira como foi transmitido este acordo fez a sociedade ter a impressão de que este acordo não foi adequado para a sociedade. Exato. No entanto, não se pode desconsiderar que o acordo envolveu a acusação de um presidente da República no exercício da função, de um senador que quase foi eleito e de 1.827 políticos, além de um membro do Ministério Público Federal, do gabinete do Procurador-Geral. Janot errou? Pode ter errado. Não é? Será julgado pelo tempo, se ele falhou, se tiver que ter alguma responsabilidade por isso ou não. Isso aí o tempo dirá, se ele efetivamente precisa ser responsabilizado por isso. Agora, a meu ver, eu não vislumbro má fé, não vislumbro uma atitude de falta de integridade por parte do Procurador-Geral. Perfeito. Vislumbro coragem. Penso que a atitude foi corajosa, penso que houve um apoio desde o início à Operação Lava Jato, penso que o Procurador-Geral Janot abraçou as 10 medidas contra a corrupção, que foi uma iniciativa corajosa do MP Federal. Você abraça todas? Todas não. Todas. Eu abraço a essência das ideias, penso que no conjunto elas são excepcionais, tá certo? Há ali ideias que são fundamentais, como criminalização do Caixa 2 eleitoral. Claro. Fundamental. É crime. Alargamento do confisco. Fundamental. Eliminação da prescrição retroativa.
Só o Brasil em todo o planeta tem. Explica para quem não conhece a figura jurídica o que é isso. Muito bom. Klaus Roxin esteve aqui dando palestra e disse que o Brasil não é um país sério. Só um país como o Brasil mantém uma figura como essa, que isso talvez ajudasse a explicar o 7-1 contra a Alemanha na Copa, que ele é alemão. Ainda fez piada e gozando na nossa cara. A questão é a seguinte, nós temos dois tipos de prescrição em todo o mundo. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A pretensão punitiva é o tempo que o Estado tem para acusar, investigar e acusar. E a prescrição da pretensão executória é o tempo que o Estado tem para fazer cumprir a pena. São as duas categorias de prescrição. Tempo de acusação, tempo para cumprir a pena. É assim que o mundo funciona, é assim que estão subdivididas e classificadas as prescrições. O Brasil criou uma terceira. Digamos que é uma colher de chá extra. Depois que o juiz estabelece a pena concreta, você adota este valor da pena e faz um cálculo retroativo à data do fato, à data do recebimento da denúncia, à data da condenação, para verificar se nesses marcos temporais não houve a prescrição. Quer dizer, já teve a questão da prescrição punitiva para ver se o tempo já não fluiu. É demais. É demais, porque, veja, que as pessoas não devam estar com uma espada apontada contra si eternamente, que o Estado não deva ter tempo infinito para acusar, óbvio, é plausível. Desde a Revolução Francesa, o poder de acusar tem que ter limite. Agora, isso também tem limite. É evidente. Prescrição também tem limite. A propósito, Roberto, o que você acha do cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância? Isso já é autorizado. O que você acha? É uma questão absolutamente necessária. Necessária. E um dos mais importantes legados de Teori Zavascki. Ele nos deixou um voto precioso. E é necessário respeitar a memória deste ministro. Que os ministros do Supremo saibam respeitar a memória de Teori Zavascki e que no Brasil não se estabeleça, como bem colocou o ministro Barroso, a justiça do compadrio. Nós examinamos em 2016 3 vezes este tema. E essa posição foi consolidada, a de que a partir do 2º grau você já executa a pena. Mas é claro, a todo momento você revê em função dos novos réus que surgem. Quer dizer, se surge barata, se surge rato, se surge outro tipo de roedor, você realmente você vai rever a posição porque se tornou conveniente. Sempre em favor do criminoso. Isso é justiça de compadrio. Isso é inaceitável. Veja, as grandes democracias do mundo, a pena é executada já na França, é o berço das liberdades. 1º grau já se executa a pena. Lógico. Não é plausível. Isto é instrumento de impunidade. Essa decisão do Supremo, tomada no ano passado, é um dos marcos históricos da justiça brasileira no enfrentamento da impunidade no país. Perfeito. O Supremo precisa manter esta posição, sob pena de retrocesso. Roberto, por que o Ministério Público é frequentemente associado, alguns integrantes, ao abuso de autoridade? Ocorrem abusos de autoridade de fato? Você viu muitos ultimamente? Como é que você avalia esse problema? Augusto, acho muito importante que você traga esse tema, e eu costumo dizer o seguinte: numa república, todos aqueles que são investidos no poder devem ser controlados. Não é possível imaginar o exercício do poder sem controle. Portanto, nós temos no Brasil em vigor uma lei que está valendo desde 1965, é a Lei 4898. Portanto, está vigindo desde 1965, ou seja, logo depois da ditadura militar. 52 anos. Uma lei feita durante a ditadura. Uma lei que há tanto tempo está em vigor, precisa ser atualizada? Sim. É necessário que uma lei de abuso de autoridade imponha limites a atos abusivos de promotores e juízes? Não há problema em fazer isso. Só que quando você estabelece um debate desta natureza, em pleno momento
do apogeu da Operação Lava Jato, em cujo texto você vê que existem ali tipos criminais dirigidos exclusivamente a juízes e promotores, em que você chega ao detalhe de querer punir a interpretação diferente da lei, coisa que não existe no mundo desde antes da Revolução Francesa, você percebe que o objetivo não é bem o de atualizar simplesmente uma lei de abuso de autoridade. Aliás, qual é o objetivo? O objetivo é quebrar as pernas dos juízes e promotores. O objetivo é repetir aquele roteiro que foi vivido pela Itália logo após a Operação Mãos Limpas. Que, aliás, não é que o Berlusconi é consequência da Operação Mãos Limpas, é consequência da interrupção da operação. Exatamente, é a mesma coisa que aconteceu lá que se quer repetir aqui. Este projeto está vivo. O senador Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, trabalhou com muita energia pela aprovação desta iniciativa, deste projeto de lei. O prontuário dele justifica do alto das suas 13 investigações criminais, réu por peculato no Supremo, trabalhou com muita ênfase. Você olha o texto e não vê um crime de senador no projeto. Liviano. Nenhum crime de deputado no projeto. Nós estamos nos momentos finais aqui do nosso programa, essa conversa aí sobre assuntos difíceis, aí, meio sombrios, mas muito agradável. Eu queria saber o que é que você acha fundamental, agora não, você tem 1 minuto para responder, o que é fundamental para que o combate à corrupção, que foi tão longe, como você lembrou, não pare? O que deve fazer agora e o que você pretende fazer no Instituto Não Aceito Corrupção? Olha, Augusto, nós trabalhamos muito com o objetivo de conscientizar a sociedade, educar a sociedade. Como eu conversei com você, nós criamos o Bloco, que é um blog contra a corrupção, para oferecer informação de qualidade. Já está no ar? Já está no ar. Pode divulgar. No site nãoaceitocorrupção.org.br. Nós acreditamos na importância da mobilização da sociedade. Acreditamos na importância da informação contra a corrupção. Acreditamos no peso, na força da educação contra a corrupção. Mas, além de tudo isso, é necessário reduzir as oportunidades para a prática da corrupção. Nós precisamos retomar esta agenda das 10 medidas que hoje caminham no Congresso Nacional a passos de cágado. Depois que o Supremo decidiu, lá, isto caminha a passos de cágado, com 1000 burocracias, com 1000 dificuldades, tá certo? Então é necessário que estas regras sejam atualizadas, que eliminem-se os entulhos e as barreiras, que se faça uma reforma política verdadeira, que se eliminem as burocracias, né? Ou seja, é um conjunto de fatores, Augusto, para que nós tenhamos a diminuição das oportunidades da prática da corrupção. A reforma política era uma bela oportunidade de se ter campanhas mais baratas, com menos possibilidades de corrupção. Vamos continuar brigando por isso. Precisaremos. Roberto Liviano.